Dança, vá dançar no Bumba Boy então. Padilha, vamos pro negócio, porque senão Senão a gente vai longe. Pois é, então quando eu trabalhava com o Pedro Padilha, né, Sim. no ateliê, que a gente fazia as fantasias para a Favela do Samba, né, mas o currículo dele é muito extenso, já há vários desfiles nas escolas em São Paulo, no Rio de Janeiro, ele é sempre requisitado. E ele me contou essa história, porque como ele é carnavalesco e ele desenvolve muitos enredos, ele tinha um enredo, e ele comentando lá com a gente trabalhando, ele contando a história do Eldorado. E aí isso me veio na cabeça, eu falei com ele e ele me passou todo o esquema. Porque acredita-se, né? Acreditava-se Sim. que na Amazônia existia uma cidade toda feita de ouro. E que para você chegar tinha muitos perigos para alcançar. Por isso que quase ninguém nunca chegou lá, né? Na verdade, ninguém nunca chegou lá, Sim. mas houveram muitas procuras. E aonde é que essa história começa? Essa história começa lá na Colômbia, né? Quando os espanhóis souberam, né, lá na Europa, que na Colômbia existia um lago que havia muito ouro dentro, né? O lago Guatavita, na Colômbia. E procurando esses lagos, eles passaram por muitas tribos, né, nativas. E aí, quando chegaram na tribo dos Muicas, né? Os Muicas, vendo que os espanhóis, junto com ele, traziam tanta doença vinda da Europa, Sim. estupravam as indígenas, suas mulheres, né? Matavam os guerreiros e eles vinham com armas de fogo. Então, como é que a gente vai lutar contra eles, né? Tanto é, e além disso, estavam destruindo os ecossistemas, porque eles até drenar os lagos por onde passavam, eles estavam drenando à procura de ouro. Aí você vê o desequilíbrio que causava. Então eles foram espertos, porque eles perceberam que o europeu, o espanhol, ele via o ouro como riqueza, ganância, poder. Enquanto para eles o ouro ele era divindade, era espiritualidade. Então quem vê uma deidade como espiritualidade se coloca no lugar de humildade. Então, como é que a gente vai se livrar deles? Simples, vamos atiçar a curiosidade. Então, quando eles chegaram nessa tribo, eles falaram que, subindo o rio acima, havia uma cidade toda feita de ouro, né? E aí eles, com a ganância, largaram todo mundo lá, né? Vamos procurar. Foi uma forma que eles se viram para encontrar. E aí, o que acontece? Eles começaram a subir rio acima, atravessando vários países pelas Américas, né? Venezuela, Equador, Chile, Peru, até chegarem no Brasil, né? Sim. Pelo rio Amazonas, que a gente sabe que segue todo esse que se começa a se terminar lá pelas Cordilheiras dos Andes, né? Então ele segue todas essas Américas e corta todos esses países. E aí chegaram na Amazônia. Porque qual era a ideia dos índios? Esses espanhóis, eles não conhecem a mata fechada. Eles não sabem os perigos que a natureza esconde. Sim. Entendeu? Então, no percurso, iam morrendo. Né? Porque eles passavam pelas picadas de inseto, ataques de animais, entendeu? Outras tribos mais aborígenes que nunca tiveram contato. Na verdade, acho que até hoje na Amazônia existem algumas tribos que nunca tiveram contato. Sim. Você lembra que há um tempo atrás passou no Fantástico que um helicóptero fez filmagens que os indígenas estavam tentando atacar o helicóptero com arcos e flechas? Sim. Pois é, ainda existem aborígenes, né, que a gente pode dizer, porque são nativos bem rústicos. Então, nesse percurso, eles iam morrendo. Então, quando conseguiram chegar no Brasil, né, porque nesse percurso eles iam encontrando outras esquadras, né, e se juntando, porque como eles iam morrendo, eles se juntavam com outros para poder manter uma quantidade suficiente. Mas mesmo assim, os poucos que sobreviveram, quando voltaram para a Europa, foram tidos como loucos. Por quê? Porque contavam coisas que aqui existiam, mas lá não. Então, não, isso é coisa da cabeça de vocês. Aí eles falaram que mata dentro
eles foram atacados por mulheres que montavam grandes aves, né? As embarcações eram atacadas por serpentes gigantes. E eles ficavam loucos, ensurdecidos, com muitos gritos que eles ouviam na selva. Fora os ataques de enxames, de tucandira, né? Sem falar que eles comiam frutas que não podiam comer. Foi venenosos, eles não sabiam. Não conheciam. Comiam cogumelos que davam efeitos alucinógenos, assim como também picadas de insetos que também causavam, além da morte, febre, alucinações. Né? Então, quando eles chegaram na Europa contando, né? Porque nesse período dessas esquadras, eles encontraram o nome dele, qual é o nome que se dá? O desbravador chamado Francisco Aureliano e um que fazia as anotações, as pesquisas, que era o Frei Tabajara, porque naquela época quem fazia a pesquisa de científica eram ainda o clero, né? Porque como eles tinham os livros, tinham tudo, então eles sempre estavam anotando. E lá eles começaram a contar que esses gentilheiros, né, que o pessoal navegavam, estavam enlouquecendo. E aí corta para cá, com o passar dos anos, e aí veio a descoberta, porque isso aí aconteceu no período antes do Brasil ser invadido pelos portugueses. No período no meados de 1450, quando começaram a vir essas desbravações pelos espanhóis, pelas Américas. Então, e a gente passa a ter conhecimento sobre a mata amazônica, a gente descobre que existe uma tribo de mulheres guerreiras chamadas as Icamiabas, no Amazonas, que só existe mulheres. E essas grandes aves que eles imaginavam que elas estavam montadas eram as nossas arpias, que hoje já acho que estão na lista até de extinção, porque é uma ave que tem quase 6 metros de uma envergadura de uma ponta para outra. Sim. Né? Mas só que elas não montavam nas aves, elas treinavam as aves. Para quê? Porque quando elas revoavam, fazia sombra, elas conseguiam atacar. E elas se posicionavam no topo, na copa das árvores. Dali elas atiravam a flecha. Então, ele, sob efeito alucinógeno, tanto de alimentos como também de picadas de inseto, olhava para cima e pensava que elas estavam montadas nas águias. Né? Bem como também as serpentes gigantes, que para eles na América não tinha uma serpente gigante como tem aqui, a sucuri. Uma sucuri que vive solta na selva, sem a presença do ser humano, ela cresce até 8 metros. Sim. Fora a largura que ela é. Quando eles olhavam ela navegando pelo rio, né? E ela também sem saber que animal era essa embarcação, ela atacava. Porque ela se sentia ali ameaçada, né? E de fato, né, aí você percebe que não era só loucura, mas só que eles não sabiam que isso existia aqui, né? E esses gritos ensurdecedores eram o nosso macaco bugio. Já ouviu falar? As Sim. guaribas? A guariba, quando ela grita, o som pode ser ouvido até 5 quilômetros de distância. Agora você imagina um bando de guariba gritando no meio da selva. Acho que quem puder pesquisar na internet, veja lá o grito da guariba. É a coisa mais horrível do mundo. Imagina 10, 15 guariba gritando perto em cima da gente. É de deixar a pessoa doida, aterrorizada. As guaribas se sentindo ameaçadas, né? Não, e elas gritam mesmo por questão de território. Quando um bando encontra com o outro, elas gritam para uma intimidar a outra. Tá entendendo? Quem gritar mais alto vence. E aí escutava elas pulando de um galho pro outro, gritando, aquele som horroroso, né? Porque é aterrorizador. Já vi na internet a coisa mais horrível que tem. E a 5 quilômetros de distância. Imagina quem tá perto. Como não ficou a cabeça desse povo, né? Então eu chego contando um negócio desse. A pessoa aqui não acredita. Passa a acreditar. Porque quem nunca ouviu não acredita que é verdade. Sim. Né? Então, quando você se vê nesse lugar com esses gritos horrorosos, mais de 15 guariba gritando, perto em cima de você, te deixando surdo, te deixando doido, sob efeito de alimentos alucinógenos, picada de inseto, febre amarela, né? Então,
Quem só conseguiu sobreviver, chega na Europa contando que não tinha como chegar nessa cidade porque ela era protegida por todo esse ecossistema. Exatamente. E assim foi que a gente conseguiu desvendar qual era o mistério deste Eldorado. Então, o Eldorado foi um engodo contado pelos índios muicas para se livrar dos espanhóis. Ou seja, eles mataram vários espanhóis sem nem precisar levantar uma mão. Só a natureza mesmo, né? Só deixou isso a cargo da natureza fazer. Exatamente. Deixa que tudo vai acontecer. Porque, tipo assim, eles não têm força.